Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Fecha aspas. Jesus respondeu dizendo, abre aspas, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino, fecha aspas. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Os discípulos vieram ter então com Jesus em particular e lhe perguntaram, abre aspas, por que não podemos nós então lhe expulsar esse demônio? Respondeu Jesus, abre aspas, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, abre aspas, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, fecha aspas. Pessoal, eu estou com a câmera fechada, porque eu estou falando aqui de celular e a posição não fica legal, não tenho como colocar um suporte, tá certo? Mas vamos embora. Segundo item. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vencem os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Eu vou comentar item a item, porque eu achei bem interessante, assim, cada item dá uma possibilidade da gente falar sobre a fé por ângulos diferentes, fazer um comentário a cada item. E esse item 1 aqui me chamou a atenção, assim, que a priori, o que seria essa fé que remove montanhas, né? É a fé que a gente tem que, assim, minha reflexão, fé que a gente tem que vencer com as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias, que todos nós temos, enquanto estamos aqui, e assim, até mesmo aquelas pessoas que parecem ter uma vida perfeita, né, que aparentemente não tem problema, mas todo mundo, a gente sabe que todo mundo que está aqui, só de ter encarnado aqui, já tem alguma dificuldade, alguma dívida, algo para cumprir, né? E que a gente não pode ser vacilante nisso. Então, assim, para ajudar a gente a refletir melhor, a gente a ter força, e eu acho que esse tema fé é maravilhoso, assim, nós não poderíamos começar uma semana, né, de maneira melhor do que falando em fé, né? Então, assim, no livro Fonte Viva, a mensagem 99, né, a mensagem do Emmanuel, ela diz o seguinte, em relação a você ser perseverante, né? Quando ele fala aqui, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades e as resistências, a má vontade, quer dizer, tudo que a gente tem que enfrentar, né? Que a gente tem que ser persistente e seguir adiante. Eu vou ler aqui uns trechinhos que eu separei para a gente não se alongar tanto. Então, a mensagem 99 do livro Fonte Viva, que é a psicografia do nosso Chico, fala o seguinte, persiste e segue. Aí, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, fala o seguinte, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Palavra de Paulo.
O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões de cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular todo o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e então perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar conveniente ao termo da sua jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em um mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. E eu destaquei essa parte última que achei bem interessante. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. A luta é árdua, mas a gente tem que ser persistente, é difícil, o desânimo chega, né? Eu digo isso porque, assim, como um simples humano, um ser em evolução, eu, vez ou outra, me pego desanimada. Essa semana mesmo, assim, eu tive vários momentos de desânimo. A gente tem que persistir na fé, né? É aquela coisa, pedir e alcançarei. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas, enfim, vamos em frente. Eu trouxe a mensagem porque eu acho que ela ajuda bem a gente a refletir nessa questão da perseverança, né? A fé robusta, ela dá perseverança e a energia que nós precisamos, são os recursos. Item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a quem se execute grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria frieza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesma. Quando esse item aqui, quando a gente fala em fé, normalmente assim, a gente se refere, a gente lembra logo de ter esperança, né? A gente liga essa palavra fé à esperança, à paciência, a ter confiança, né? E, normalmente, quando a gente fala assim, eu escuto isso e já escutei muito, acredito que todos vocês, né? Tenha calma, tenha fé, que é tudo no tempo de Deus. E eu sempre perguntava assim, mas tempo de Deus, e não conseguia entender isso, né? Por que que demora tanto? Só que na nossa impaciência, a gente nunca sabe, né? Que Deus sabe exatamente o que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente pede e não alcança naquela hora, não é por outra coisa. Talvez nós não estejamos preparados naquele momento para receber aquilo que nós estamos pedindo. Talvez, e nem sempre
nós atingimos, talvez porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Nem sempre o que a gente pede é o que é bom para nós, né? E ele é quem sabe exatamente, que nos conhece, que é o nosso Criador, que sabe exatamente o que é bom para a gente, né? Então, essa coisa da fé, eu sempre lembrei algo que eu tenho que trabalhar em mim, que é a questão da paciência, né? Graças a Deus eu estou um pouco mais paciente e procuro trabalhar. Eu li um livro do André Trigueiro, que ele é um jornalista, mas ele também é orador, ele é orador espírita, e esse livro dele é A Força do Um. Tem um capítulo que fala sobre a resignação positiva, né? Que quando você fala em fé, em paciência, em esperança, é claro que você tem que ter resignação. E nesse capítulo da resignação positiva, ele resume dizendo que a resignação positiva ela nos ajuda a cultivar a coragem, nos previne do desespero e também nos permite lidar com as adversidades da vida, né? Que também você tem a questão de ter a resignação positiva e negativa. Você também não pode cruzar os braços, né? E esperar que as coisas caem. Você tem que fazer a sua parte. Como o nosso querido senhor Inácio sempre fala, né? Fazer a tua parte que o céu te ajudará. E eu achei bem interessante trazer essa citação para vocês. Vamos lá. O item 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se julga a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros de que eles são atingidos. É aquela coisa que que eu falei ainda há pouco, né? Pedir e sereis atendido. Você tem que ter humildade de esperar, de ter a paciência e saber que é tudo no tempo de Deus, que não é você não é o dono de tudo, que você já sabe de tudo e que aquilo acabou, é a questão de você ter a sua fé, ter a fé em Deus, esperar e cultivar também essa fé, ser paciente, ter a sua resignação, né? Capítulo 5. Desculpa, item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passa de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não os curaste era porque não tinhas fé, né? Então, essa questão aqui a gente já vê a fé, né? Um outro lado da fé, né? Que é essa fé da cura. Como é que se dá essa fé da cura? E como a aula que o seu Inácio deu para a gente na sexta-feira, né? Se os espíritos, através dos fluidos, eles têm a capacidade de mover o objetos, né? Ele usa os seus fluidos junto com a do médio, da pessoa encarnada, ele tem essa condição, né? Foi bem debatido. Então, assim, eu consigo ver, isso é uma reflexão minha, né? Que o médio, através do passe, então, com a energia, com a vibração do paciente, da pessoa que está ali, necessitando de ajuda para um problema de saúde, uma cura, junto ao fluido do médico com o fluido do passista. Então, assim, é passível de uma cura, de uma ajuda, né? Dependendo de conforme for, dependendo da sua fé. Eu tenho a minha avó, que ela é extremamente... Essa é uma das pessoas que eu conheço que mais tem fé, que se utiliza dela, porque ela... eu digo até que minha avó tem que ser estudada. Ela teve um problema de pele na perna que não tinha quem curasse. Ela sempre foi uma pessoa muito
sabe, cheia de fé. E ela disse que ela se curou através da fé dela. Essa questão dos fenômenos de cura e outros, né? Aí eu fui ver essa questão aqui, me lembrei do item 16 no livro dos médios, né? O item 16, capítulo 2, na segunda parte, ele diz assim, eu vou ler aqui uma parte para vocês. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes de terem a sua causa conhecida, foram considerados prodígios. Assim como os incrédulos, os espíritos fortes, ou melhor, aqueles que se julgam muito inteligentes, que pensam possuir o espírito exclusivo da razão, possuir o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa que eles não podem compreender seja possível. Eis porque todos os fatos considerados milagres ou prodígios são objeto de suas zombarias. Como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, os incrédulos não acreditam na religião. E daí para a incredulidade absoluta é apenas um passo. O Espiritismo, ao explicar a maioria desses fatos, dá aos incrédulos um motivo para que eles mudem de opinião. Portanto, o Espiritismo vem em auxílio da religião ao demonstrar a possibilidade de certos fatos, que por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários. E Deus não se torna menor nem menos poderoso, por não ter precisado revogar as suas leis, ou seja, leis naturais, né? E em relação a isso, na questão 424 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, pergunta que o Kardec faz. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem retardar-se laços prestes a desfazerem, restituindo-se à vida um ser que, por falta de socorro, morreria inabelavelmente, irremediavelmente? Então, eles respondem sim, sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital, que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos, né? Que foi o tema da super aula que o nosso Marcos deu ontem, né? Assim, 1h30 de muita conversa, foi bem produtivo. Então, assim, fechando, ele abrangeu aqui a fé de vários modos, e quando se fala em fé, se fala em esperança, em paciência, em resignação, e também tem o outro lado, a questão da falta da fé, da incredulidade e da fé vacilante, né? Então, assim, aquela máxima de sempre, né? A gente tem que vigiar e não se deixar realmente abater pelo desânimo, né? Meus queridos, hoje, enquanto eu estava estudando aqui, né? Então, eu recebi, assim, uma sugestão muito forte para pedir a vocês que cada um de vocês, é claro que aqueles que se sentirem à vontade, que quiserem, falassem sobre a visão de vocês sobre fé. Qual a visão de vocês, um testemunho que cada um de vocês pudessem falar sobre a fé. Eu praticamente me pediram isso. Então, eu vou passar a vez a Antônio, agradecer mais uma vez essa oportunidade e espero ter contribuído aí, falado alguma coisa que possa ter ajudado alguém. Passo a vez. Antônio, obrigada. Obrigado, Elisângela. Com certeza ajudou. As suas reflexões são o pensamento de muitas das pessoas. E não é à toa que você recebeu esse direcionamento, porque para quem se atrasou hoje, e já não chegou um pouquinho mais tarde, hoje nós estamos com uma turma de espíritos necessitados que estão acompanhando com muita expectativa o desenvolver do nosso estudo. Então, meus irmãos, esse tema da fé é um sistema, aliás, a falta de fé é um dos fatores do maior sofrimento que hoje a humanidade tem. As pessoas se resumem
no entendimento que a vida é um nada, que é uma passagem que a gente vem do nada e que para o nada vai. Isso coloca um problema de existencialismo. Porque eu existo se eu não tenho propósito? Porque eu existo se eu não tenho um início e não tenho um fim? Eu sou alguma coisa, algum acidente que a natureza proporciona. Essa falta de compreensão do ser humano é, como eu falei, necessário combater. Este tema hoje, a fé, ele vem a calhar para esclarecer muitos irmãos encarnados e desencarnados, que sofrem as suas agruras, sofrem sem perspectiva de melhoria, que precisam dessa luz. Por isso, hoje eu estou convidando a todos para que participem no sentido de podermos ajudar aqueles que precisam de entender que nós não somos matéria, que nós não estamos numa prisão, nós estamos numa escola, que nós todos vamos ser felizes um dia e que nós não podemos colocar as nossas expectativas na realização milagrosa, nem dos santos, nem de Jesus, nem de Deus, nosso Pai Criador, porque Ele nos deu os talentos que nós precisamos para ter as coisas que nós precisamos. Esta passagem é mais uma passagem de todos nós. Meus irmãos, temos que ter a perspectiva de que nós não temos 50 anos, não temos 30, não temos 40, nós temos bilhões de anos de criação. Estamos aqui, ainda sofrendo, é porque precisamos, um mais que outros, é claro, mas assim, é porque ainda precisamos desse aprendizado que nos é dado por essa escola da vida, que nós todos somos alunos. E que todo sofrimento tem um início e tem um fim, tem uma causa e tem um efeito. Mas ninguém está condenado ao sofrimento. Todos nós estamos determinados a sermos espíritos da luz um dia. Todas as minhas incertezas, elas vão se transformar quando eu tiver a certeza da vida eterna. Quando eu tiver a certeza que um dia vou ser útil e isso me fará feliz para todo sempre. Claro que não é uma história que tem um início e que não tem um fim. Ela não tem fim. Desde que fomos criados, nós estamos evoluindo e a nossa vida é infinita. Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui e vou convidar para que cada um de vocês se ajude e nos ajude a nós encarnados e essa turma de espíritos que hoje nos acompanha, aos quais nós estamos gratos à equipe espiritual que os encaminhou para esse nosso estudo. E, humildemente, vamos colocar nossas visões na expectativa que isso traga luz para todos. Meus irmãos, está aberto um momento para nós sermos úteis, trazendo nossas ideias e nossas compreensões, porque muitos dos nossos equívocos são originados pela falta de instrução, pela falta do sentido da vida. De onde nós somos, de onde nós viemos, o que nós somos, o que sofremos e para onde nós vamos. Bom, então, os microfones estão abertos, eu agradeço que um a um vá se colocando. Antônio? Sim. Eugênio? Sim, Eugênio, força. Parabéns, prima Elisa, de forma simples e objetiva, fez uma explanação, na minha opinião, excelente. Grato pelo estudo e pela explanação. Ela falou a questão da fé e eu só vim aprender e entender a fé com a doutrina espírita, né?
a questão da fé raciocinada através dos ensinamentos, dos estudos. Essa fé, ela se consolidou em mim com relação a esse mistério da divindade, esse mistério espiritual, essa força que cada um de nós temos e que é colocado para a gente de forma gratuita. Nós não pagamos nada para adquirir isso, basta querermos, né? Elisa falou da fé, acho que foi a mãe dela, se eu não me engano, e minha mãe, eu já comentei isso aqui, minha mãe tinha, assim, era uma semi-analfabeta, mas com uma fé extraordinária, impressionante, os ensinamentos que ela nos trouxe para os filhos e para todos os netos, e aí vai. Que eu, inclusive, falei de que todos os concursos vestibulares que eu fiz na vida, como eu não tinha essa fé e acreditava na fé dela, sempre pedia para que ela orasse, rezasse um Pai Nosso, tal, um terço, e ela sempre fez, e eu sempre alcancei todos os meus objetivos nesse sentido que eu estou falando, e com relação também a problemas de saúde, né? Eu tive um problema de saúde muito sério, não sei se eu já comentei aqui, eu tive uma diverticulite, passei 9 meses com colostomia, e minha mãe raramente vinha à minha casa, e eu fiz 5 cirurgias durante esse período, e na última que eu pensava, eu digo, não, agora eu deverei ir para o outro lado, né? E ela, coincidentemente, ela veio à minha casa, e aí fez uma oração, eu já fui direto para o hospital, e lá na cirurgia, e aquela história de que ela, da fé dela na minha cabeça, todo instante, durante toda a cirurgia. E hoje eu sou curado disso, né? Eu devo muito a essa fé dela. A questão de resignação é uma demonstração de fé, na minha opinião, com todo esse aprendizado que a gente está tendo aqui, extraordinária, né? Que a doutrina nos traz, de que as dores, os contratempos, as provas, as dificuldades com que enfrentamos no dia a dia, sempre hoje vem à minha cabeça, graças a Deus, e isso eu acredito que já seja uma fé consolidada, de que são desígnios de Deus, e eu tenho que agradecer por essa oportunidade que ele está me dando, porque se ele está mandando para mim essas coisas, é porque eu preciso passar por isso, né? A questão da oração é outra ferramenta, na minha opinião, e eu aprendi a orar também com a doutrina, eu sabia orar repetindo palavras, aquela história né, até hoje o Pai Nosso, eu consigo orar já refletindo palavra por palavra, seja feita a vossa vontade, não os meus desejos mundanos. Isso já é uma demonstração de fé, na minha modesta opinião, e já é um progresso espiritual nesse sentido. Então, a oração também é uma demonstração de fé, e que quando a gente passa efetivamente a entender de que ela, quando é feita do coração, de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Ela realmente funciona, isso tem funcionado na minha vida de forma extraordinária, né? E somos testados constantemente, quando a gente aprende a ter a fé, me parece que os desígnios de Deus, eles sempre são colocados na nossa vida para ficar testando a nossa fé. A Elis falou que isso é uma coisa normal, acontece comigo, eu acho que com todos nós aqui, até porque nossas imperfeições ainda são tremendas, e que vez por outra, a gente cai naquela falta de fé, digamos assim, né? Acontece um problema, e eu particularmente já aprendi a lidar com isso, que começar a orar, né? Mesmo que a oração, às vezes, ela não seja aquela oração que a gente sabe que tem o efeito necessário, que acontece, né? Que é aquela do coração, conforme nós aprendemos também aqui.
E nisso eu vou readquirindo naturalmente a fé, e isso tem me feito muito bem. E para finalizar, uma frase de Santo Agostinho que eu adoro: fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver o que cremos. Eu acho que aí resume um pouco desse meu sentimento externando sobre a fé. E obrigado, Antônio. Passa a palavra. Muito bom o seu testemunho, muito bom podermos avaliar do seu ponto de vista vivencial o que foi a construção da sua fé e o que ainda ela vai avançar com o aperfeiçoamento das suas ideias, da sua mente. Só um momentinho, Val, que eu já chamo você. Fazendo aqui só uma alusiva, quando nós, no Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todos nós hoje que estamos neste grupo de estudo, temos em consciência o significado dessa expressão, dessas duas expressões. Meus irmãos, a vontade de Deus é que nós nos tornemos perfeitos. É a única vontade que Deus tem. Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá o tempo, nos dá o mecanismo da encarnação. Ele nos dá todas as condições, inclusive de nós usarmos os talentos adquiridos. Nós sabemos que toda a encarnação é um pequeno avanço do Espírito no sentido da perfeição. Então, meus irmãos, depende de nós o cumprimento dessa máxima: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A perfeição, ela está lá adiante. A perfeição é um caminho infinito. A dor e sofrimento são alternativas que nós escolhemos ou não. Para nós não termos dor nem sofrimento, nós já vimos, meus irmãos, que precisamos conhecer, primeiramente, as leis naturais, ou as leis divinas, e nos aproximarmos do cumprimento dessas leis naturais. Se nós o fizermos, se nós formos esforçados, se nós tivermos a vontade, ainda nessa encarnação nós podemos tornar as vidas nossas e dos nossos semelhantes com menos dor e sofrimento. Então, vamos continuar ouvindo nossos irmãos para colocar as suas expressões e poderem ajudar nesse nosso entendimento de hoje. Vamos chamar agora Val para fazer a sua colocação. Irmão, o que eu acho da fé, ela só é fortalecida quando nós mesmos nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos, é aí onde fortalece. Quando a gente pensa positivo, e quando a gente se conhece, a fé da gente aumenta. Todos os dias, confiança, sai e volta, tem aquela confiança em Deus. Se tem alguma coisa para resolver, para fazer pelo irmão, você ora, você pede, e a gente alcança. Isso sim é que eu acho que é o início de fé, quando a gente se conhece a si próprio e ama a Deus. Aí sim é onde a gente tem a maior fé. É isso, eu passo a palavra. É isso, meu irmão Val. A fé, conforme eu já disse, advém do conhecimento. A fé, Jesus nos trouxe a prova que nós precisávamos com o seu Calvário, onde Deus nos mostrou que todas as nossas dores são suportáveis e que, apesar disso, Ele é um ser iluminado, governador do nosso planeta. E Ele nos mostrou que não existe morte, só existe vida.
E que nós chamamos de morte é só uma passagem. É um renascimento no plano espiritual. Isso é a fé. A fé é que a nossa vida é interminável e que nós temos o destino na frente, que está devidamente traçado, nós todos vamos chegar. Entendemos que a dor e o sofrimento são ferramentas celestiais necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Se nós entendermos isso, nós vamos ter vidas menos doloridas e vamos aproveitar muito mais, podendo exercer exatamente o amor que Jesus nos traz, que é a nossa qualificação moral, em todas as nossas produções, que são nossos pensamentos, são nossas emoções, nossos sentimentos e nossos atos. A fé é exatamente eu saber que tem um propósito da minha vida. De onde eu venho, como eu disse, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer para me melhorar, para onde eu vou, e sabendo que os instrumentos que nós temos hoje para aferir esse nosso caminho é o Evangelho, é a doutrina dos Espíritos, é a nossa vontade de aqui aprendermos, de aqui produzirmos, para alcançarmos exatamente essa perfeição, segundo o tempo que nos é disponibilizado, que é o infinito. Quanto mais depressa nós o fizermos, quanto mais depressa nós formos galgando as escadas da perfeição, melhor vai ser para nós e para nossos semelhantes. Bom, meus irmãos, peço perdão por estar intervindo, mas tem sido necessário e eu peço a vossa compreensão. Gostaria que mais alguém pudesse se pronunciar. Oi, Antônio. Posso falar? Sim, claro. Primeiro, parabéns para a Elisa. Muito boa a explanação dela. Muito boa também as leituras auxiliares que ela recorreu. Tanto do Livro dos Espíritos, como o Livro dos Médios, como a Fonte Viva, enfim. Com relação à fé, aqui no nosso texto, no capítulo 19, item 4, Kardec nos diz: a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumentos da vontade divina, nada pode sem ele. Então, eu entendo, sim, que a gente tem que ter fé, né, diante das dificuldades, mas que, primeiramente, a gente deve ser humilde com relação a isso, né? Então, principalmente quando se trata de saúde, que você está numa situação de doença muito grave, que você vê que as possibilidades de cura são muito remotas, e essa questão da fé, eu vejo como essa humildade a Deus, né? É entregar na mão de Deus. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas que para Deus nada é impossível. Então, eu vejo dessa forma, né? Então, infelizmente, eu ainda não tenho essa fé de dizer assim, no caso, se eu tivesse uma doença assim tão grave, uma doença terminal, de dizer, eu vou me curar. Porque eu começo a raciocinar do lado o lado lógico da coisa, né? Então você começa a ver que é difícil a situação. Então, é realmente colocar na mão de Deus. Porque se você tiver essa graça de ser curada, é realmente só Deus que pode fazer, né? Assim que eu entendo. Eu vou para você, Antônio. Obrigado, irmã Fátima. Eu também, mais uma vez, eu vou pedir licença.
Eu vejo que o nosso irmão Marcos Melo também está solicitando a palavra. Mas, Fátima, eu também via desse jeito, e hoje eu também penso, né, se eu teria realmente essa fé necessária já para aceitar uma doença. Agora, nós temos que ser racionais. Nós somos uma areia no universo, menos. Existe um propósito para nós todos, é um propósito de aperfeiçoamento coletivo. O que acontece comigo, ela é também um aprendizado. E sim, eu tenho que ter a humildade e tenho que ter a resignação para aceitar. Deus, Ele nos facilita as nossas escolhas. Ele nos facilita a vida eterna. Eu não posso entender que o plano de Deus para mim seja só esta encarnação e todas as doenças, e todos os sofrimentos, e todas as vitórias, e todas as alegrias, e todas as felicidades. E a minha vida se vai resumir só a isso. Eu estou lutando para entender melhor todo esse mecanismo e poder me fortalecer na fé, porque ninguém está livre de ter uma doença. Mas que se a tenhamos, se a viemos a ter, que tenhamos a instrução necessária para poder fazer nossas reflexões e exercer essa humildade e a resignação que nos compete. Porque nada é feito no universo contra nós. Nós que fazemos os danos a nós mesmos. Pelo desconhecimento das leis naturais, pelo desrespeito dos nossos organismos, pelo desrespeito aos nossos ambientes. E lembremos-nos, irmãos, nós não somos só o ser que nós conhecemos desta encarnação. Nós temos um passado e vamos ter um futuro. E nós temos que ter essa humildade e resignação de confiar em todo o processo divino de evolução e que tudo tem uma razão. Eu sei que é difícil, minha irmã Fátima, meus companheiros de viagem. É difícil. Mas nós temos que entender que muitas vezes a dor é um instrumento de sublimação da alma e de outra forma nós não obteríamos esse aperfeiçoamento. Bom, vou passar a palavra para o nosso irmão Marcos Melo, para que ele possa se expressar. Meus irmãos, boa noite. Agradeço a oportunidade da palavra, vou ser bem econômico. Um chamamento que está me fazendo trazer essas colocações a respeito da fé. Fé, para mim, é exatamente essa entrega, é o confiar. Confiar em Deus, confiar numa força maior que está nos amparando. Existe um capítulo na obra Renovando a Atitude, eu gostaria muito que vocês lessem depois, intitulada de Grão de Mostarda. E como a gente está falando sucessivamente a respeito das doenças, das questões de você conseguir passar por essa dor, por essa provação, seja você vendo entes queridos nossos passando por esse sofrimento, ou esse sofrimento sendo uma prova nossa, dentro desse capítulo de Grão de Mostarda, ele faz aqui, enumera 8 situações que são consideradas, como é que ele fala, aparentemente negativas, e que nos traz uma reflexão. Entre elas, tem a questão da doença, quando ele fala, para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer alertar-nos sobre o que precisamente fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Eu vou trazer para vocês uma situação que, desde que eu me envolvi, que eu busquei eu não chamo isso dessa missão, mas esse trabalho dentro do movimento espírita e no nosso grupo, eu vivi experiências e estou vivendo ainda para exatamente testar a minha fé, o meu comprometimento. E uma delas foi exatamente passar por situações de problemas de saúde que eu nunca tive quando eu era criança, adolescente, mas na minha fase adulta eu nunca me submeti a uma cirurgia, nunca precisei de nada nesse sentido. E depois que eu comecei a me envolver, comecei a passar por situações parecidas, né? Não precisei fazer nenhum procedimento cirúrgico, mas vivi, como vocês sabem, acho que já uns 2 ou 3 meses atrás, que eu cheguei a expelir um cálculo renal que me deu dores terríveis, e durante essas dores era quando eu exatamente estava montando esses nossos encontros, eu estava montando
essas nossas participações e mesmo com muita dor eu conseguia perseverar, porque eu nunca pedia que a dor cessasse, que me fosse tirada. Eu fazia exatamente como eu venho fazendo até hoje. Eu entregava a Deus, eu entregava na mão dele. Eu sempre dizia, meu Deus, se eu estou sentindo essa dor e estou passando por isso, é porque eu mereço passar por essa experiência. Então, seja feita a vossa vontade. Sempre que eu ia ao banheiro, que dava aquela dor terrível, que você fica com aquele desconforto, você fica com vontade de urinar, e você, quando chega, não sente nada. Para mim, ir para lá era um processo de ansiedade e de não saber o que ia acontecer. Mas eu sempre, quando eu entrava em prece e dizia, Deus, seja feita a vossa vontade. E mesmo sentindo dores terríveis, eu continuava nesse exercício. E vivi isso, passou, essa pedra foi expelida, e isso para mim foi uma grande lição do que realmente era o meu comprometimento. Há 2 semanas atrás, eu sempre tive tendinite crônica na mão direita, no punho, né, devido ao meu trabalho no banco e no meu dia a dia, que exige essa tarefa, e nunca da proporção como eu tive, que inexplicavelmente, de uma hora para outra, eu comecei a sentir dores terríveis na minha mão direita, né, que a gente sabe que a gente trabalha com digitação e tudo, e eu não conseguia digitar, eu ficava apavorado, fiquei apavorado com isso no começo, né, porque eu tive um medo muito grande de não poder utilizar a minha mão, mas sentado aqui onde eu estou nessa mesa, elaborando a nossa aula e digitando, apenas com 2 dedos, que era o dedo que eu estava conseguindo, da mão direita, que eu conseguia digitar sem sentir dor, eu continuei fazendo esse exercício. Se for para o auxílio de algum irmão, porque era inexplicável essa dor, não tinha cabimento, e era uma dor que paralisava o meu punho, eu não conseguia mexer meus dedos, apenas o indicador, né, e o que fica próximo ao indicador que eu conseguia digitar. Então, nesse momento que eu estava sentindo essa dor terrível, eu disse que seja feita a vossa vontade, meu Deus, e que isso seja um exercício para mim. Se for para auxílio de algum irmão que esteja trabalhando e sendo beneficiado por mim, que essa dor persista. Mas eu nunca pedi que tirasse, mas que me desse força para suportá-la. E quando eu fazia esse exercício, a dor ia, de certa maneira, diminuindo. Ela não cessou totalmente, eu passei uns 15 dias com ela, tanto é que semana passada, antes de sair para o trabalho, veio essa dor de uma para outra terrível, e eu não conseguia me vestir, porque eu não conseguia puxar a minha meia, só que eu sentei na cadeira e disse, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Se tem pessoas que não têm um braço, não têm uma perna e conseguem se vestir e sair, eu vou conseguir me vestir e vou sair para trabalhar. Então eu fiz tudo com o braço esquerdo, eu consegui calçar os sapatos, colocar meia, consegui vestir a minha calça, colocar camisa, né? Gabriel chegou aqui, que ele ia de carona comigo, e disse, pai, o que está acontecendo? Eu disse, meu filho, eu estou com uma dor terrível que paralisou aqui minha mão, mas eu vou me vestir. Não me ajudem, mas eu vou me vestir e vou sair de casa para trabalhar. E à medida que eu fui dessa maneira insistindo, né, e dizendo que seja feita a vossa vontade, que seja feita a vontade do nosso Pai, mas eu vou conseguir sair, vou trabalhar e vou passar o meu dia, mesmo que eu passe o dia com essa dor. E eu me entreguei para aquele momento, né, pedi a proteção do meu mentor e sabia que se aquilo estava acontecendo era para um benefício ou de algum irmão que estava necessitando, ou para mim mesmo, como eu acabei de ler essa passagem do nosso irmão Hamed. Então, a fé é você confiar, é você entregar, é você saber que você está sendo amparado por uma força divina, é você não ter receio, é você não se sentir abandonado, é você não se sentir sozinho na caminhada, porque nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos Deus, que é o nosso Pai, que nos assiste, nós temos Jesus, o governador da terra, que tudo sabe e nos auxilia, temos os nossos mentores protetores, temos os nossos amigos desse grupo que nos amparam, temos pessoas que nós podemos entrar em contato com ele, pegar um telefone e ligar, fulano, rapaz, estou sentindo uma dor, tal. E isso eu não falei para ninguém, eu acho que Antônio nem sabia disso, nem ninguém, porque eu queria viver essa experiência sem preocupar ninguém. E quando a gente entra nesse nosso trabalho, junto da Seara Espírita, muitas coisas vão acontecer. Não que tudo vai começar a dar errado na nossa vida, como algumas pessoas já disseram, foi só você entrar no Espiritismo e começou a dar um monte de coisa errada na sua vida. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Eu acho que diante desse novo olhar que nós temos, a certeza que nós temos do nosso compromisso, é necessário sim que os espíritos e a equipe espiritual nos teste, porque eles estão empregando responsabilidades nas nossas mãos. Então nós temos que dar uma contrapartida para eles e dizer assim, olha, vocês estão me dando essa confiança, mas vocês não vão se decepcionar comigo, porque eu vou continuar lutando, eu não estou aqui para brincadeiras, eu não estou aqui para me exaltar, eu não estou contando tudo isso que eu contei para vocês para dizer que eu sou o fortão, que eu sou isso, aquilo que eu estou percebendo. Não, é um testemunho que eu estou dando a vocês de situações que eu vivi e ainda estou vivendo. Todo dia existe uma prova nova na minha vida para eu exercitar tudo que eu falo a vocês. Todas essas questões do Livro dos Espíritos, o Evangelho que nós estudamos, tudo isso está vindo de uma certa forma, uma provação para corroborar. Será que aquilo que ele está falando aqui para esse pessoal, se acontecer com ele, ele vai agir dessa maneira como ele está, vamos dizer assim, pregando, né? Que eu não sou nenhum pastor, nem estou fazendo nenhuma pregação, mas só pelo uso da palavra, né? De você pregar, você trazer o verbo consolador da doutrina. Será que isso não é só palavras ao vento que ele está jogando? Vamos testar ele, vamos dar uma dor insuportável a ele, mais de um grau que ele consiga, para ver se ele realmente está assimilando os ensinamentos. Então a gente tem que, diante de tudo que a gente está estudando, diante das situações, a gente ter essa força e saber que tudo que acontece tem um propósito para as nossas vidas. Então esse exercício da noite de hoje é exatamente esse. O ponto fundamental é o entregar. Será que entregar na mão de Deus e o entregar e confiar não é um processo passivo de inércia? Ele requer uma ação, ele requer um movimento da sua parte, um comprometimento, que você se comprometa com você mesmo no seu melhoramento, e quando você consegue ajudar os outros, aí você já está com um grande benefício. Mas se você conseguir ajudar-se a si mesmo nessa encarnação, você já está cumprindo a sua missão. Então, primeiro com nós mesmos e depois com aqueles que nos servem. Obrigado, Antônio, pela participação e a paciência de todos. Perfeito, irmão, perfeito. Muito bem colocado, era necessário, e esse testemunho do nosso irmão Marcos Melo veio fortalecer mais toda essa construção que nós estamos fazendo do que é fé. Muito bom. Vamos continuar com o nosso microfone aberto para que outros irmãos possam ser... o senhor Inácio, estou vendo que está querendo falar. Então, senhor Inácio, com certeza. Eu quero fazer minhas colocações com referência ao tema da noite. Primeiramente, dar meus parabéns a Elisângela pela explanação perfeita. Adorei a associação que você fez, a doação fluídica. Isso realmente é super importante a gente considerar, né? Ótima explanação de Eugênio, Fátima, agora também a de Marcos Melo, certo? Mas o seguinte, Fonte Viva, item 67, modo de servir. Eu vou ler apenas o parágrafo final dessa mensagem, que vem justamente associar-se ao que o Marcos acabou de colocar para nós. Não é apenas me entregar. Emmanuel diz assim: viveis sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Essa colocação de Emmanuel tem a ver com a fé, porque tudo está nas nossas mãos.
a visão de Eugênio, a visão de Fátima, a visão de todos nós, antes de ter o aclaramento da doutrina espírita, era outra. A visão de Val era outra. Nós tínhamos uma orientação diferenciada. Agora, nós estamos com a fé raciocinada. É preciso entender que a doutrina espírita é a doutrina da autonomia. Nós somos os responsáveis. Eu não posso pedir para fulano tirar minha dor. Foi lido aqui. Eu preciso modificar a minha forma de sentir. Onde entra a fé? Entra aqui. Capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem, item 3. De vários pontos que é necessário em São 18 para que a gente seja um homem de bem, o primeiro item é o seguinte: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Quer dizer, aqui, na leitura que Elisângela fez, no item 4, que a Fátima citou, diz que aquele que a possui, a fé, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Veja como tudo se encadeia, como tudo é racional. Porque não é possível que eu passe por algo que eu não mereça. Jesus não diz no Sermão da Montanha que Deus sabe do que a gente precisa antes que a gente peça, que nós, como maus que somos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que quando nos pede um pão não daremos uma pedra, quando pede um peixe não lhe daremos uma serpente, muito mais coisas lhe dará vosso Pai, que sabe do que vocês necessitam antes que você peça. Agora, com as lições e os ensinamentos da doutrina espírita, eu estou compreendendo o que o Cristo ensinou. Eu não vou ficar de joelhos pedindo. Eu vou ficar em equilíbrio interior, buscando favorecer as ocorrências que me sejam salutares. Porque a dor e o sofrimento são mestras que nos ensinam os pontos onde precisamos fazer modificações. Então, é preciso raciocinar, porque nada acontece por acaso. Então, a gente realmente precisa refletir. E é a doutrina espírita que nos dá essas lições, que nos dá esse chamamento. Quando a Elisa colocou a citação que é possível, isso aí é incrível. Está no Livro dos Espíritos, 1857, que aquele que estiver à beira da morte, nós podemos transmitir energia vital e revigorá-lo. É preciso acreditar nisso. Agora eu estou acreditando com a engrenagem que me esclarece que realmente sim é possível. Porque a gente está estudando o princípio vital e sabe que nós somos uma fonte, nós temos, os seres orgânicos possuem uma fonte que lhe anima, que lhe dá vida. Então, essa fonte eu posso dar das minhas energias para aquele que precisa. Então, é tudo racional. Não é coisa miraculosa, nem é ciência pura. Portanto, a gente vai se modificando com as lições lúcidas, óbvias, racionais da doutrina espírita. Não existe mistério. Não existe... Não,
Sou eu comigo mesmo. Porque é cada um segundo as suas obras. E a gente está aqui junto buscando aprender. É dessa forma. Não é como a gente sabia antes. Como a gente aprendeu antes. Se eu rezar 10 Pai Nosso, eu vou conseguir passar no... Não, não é assim. Se eu não estudar, eu não passo. Como é que eu... Não é merecimento? Como é que eu vou passar porque alguém orou por mim? Sem eu estudar? Sem eu saber? Não, estava errado. Agora eu estou vendo que não é assim. Faz a tua parte. É o ponto, é a lição do Cristo. E como é que eu vou fazer? Jesus disse, aquele que ensinar errado ao seu irmão vai pagar mais caro. Então eu não posso ensinar que se você fizer isso, você vai... Não, meu amigo, o que você tem que fazer é estudar. O que você tem que fazer é fazer por merecer. É a lição da doutrina, a autonomia. Ninguém vai mover o meu futuro. Eu sou o construtor do meu amanhã. Esse é o ponto fundamental da doutrina. E o outro, nós temos auxiliares que querem o nosso melhoramento. Eles estão conosco, desejando nos ajudar. Agora, é preciso que eu favoreça esse auxílio. Então, que bom que a gente está tendo essas nossas reuniões e estudando. Porque aí a gente vai cada vez mais se qualificando. Neste livro, tudo que a gente precisa tem. E no capítulo 28 das preces, no preâmbulo, acho que é no parágrafo 7 ou 8, fala sobre a qualidade da prece. E a principal, está dito lá pelos Espíritos, a principal qualidade da prece é ser clara, objetiva. É orientação dos Espíritos e que a gente precisa aprender. Obrigado pela oportunidade. Mais algum irmão gostaria de fazer uma oração? Bom, meus irmãos, eu peço vossa paciência. Tem um testemunho que tem a ver com fé. Um testemunho que eu vivenciei, tem a ver com tudo que nós estamos conversando aqui e tudo que nós vimos estudando nos nossos estudos recentes, passados. Eu tive a oportunidade, meus irmãos, de acompanhar, e alguns dos irmãos já conhecem essa história, nem que seja parcialmente, tive a oportunidade de acompanhar um desencarne. Não faz muito tempo, alguns meses, um pouco antes da pandemia. E minha menina tem uma amiga, né? Tem uma amiga que estudou com ela na escola há muito tempo, né? E que ela, de vez em quando, vinha aqui em casa. E o pai dela teve um sofrimento com câncer de aproximadamente 3 anos, passando um pouco. Sofrimento grande. E ele se resignou, aceitando todas essas dores. E em momento nenhum, segundo a família, ele se desesperou, aceitou. De vez em quando eu ia perguntando, mas como eu não tinha muita intimidade, alguma coisa que não estava próximo de mim, era uma situação, e eu nunca tinha ido visitá-la. Porém, um domingo, o senhor Inácio deve estar lembrado disso, houve uma chamada, uma ligação, e me disseram que gostariam da minha presença lá,
para que pudesse me despedir desse irmão. E eu, domingo de manhã, né, muito atordoado com aquilo ali, sem saber o propósito que eu ia fazer. E tinha uma voz interna que me dizia, vai levar o conforto. E eu fui falar com a minha esposa, no sentido dela me acompanhar, porque como eu não conhecia bem a família, queria estar respaldado, né? Uma certa covardia, né? A gente tem de enfrentar as coisas sozinho, né? A gente gosta de levar alguém para se apoiar, né? E eu acreditava que a minha esposa tinha mais relacionamento. E para não me sentir envergonhado, acanhado, porque eu não sabia muito bem o que ia fazer lá. E foi uma lição muito grande para os irmãos. A minha esposa também disse, não, mas vamos fazer o que lá e tal. Eu disse, mas tem aquela voz comigo, não, vamos, e acabei indo, né? Liguei para o senhor Inácio, expliquei, ao senhor Inácio, talvez eu não possa ir nesse estudo, né? Porque talvez eu vou visitar uma pessoa cuja expectativa de vida é hoje, porque eu já tinha sido internado há 3 dias e a expectativa era de fazer a passagem naquele dia. Tanto é que já estava já estava sem medicamentos, eu estava só com a morfina, salvo erro, e não estava mais ligado a máquina alguma, né? Então eu cheguei lá e eu fiquei incomodado desde o início, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E quando eu cheguei, no meio daquela gente que eu não conhecia, a esposa dele disse, gostaríamos que fizesse uma prece. E eu mesmo quase desencarnei. Fiquei agoniado, fiquei calado, me sentei, tremendo. Não sabia ajudar. E fiquei ali sentado, vi as pessoas conversarem, eu estava conversando um pouquinho ainda, se alternava o estado de deitado com o estado de encostado, assim, com as costas encostadas. Eu vou abreviar, mas para vocês entenderem o contexto. Estava muita gente falando com ele, e ele já muito triste, porque ia deixar ficar a família, e saudoso, né? E há uma altura que eu tenho um diálogo comigo mesmo, né? Senhor Inácio, você sabe o que é isso, né? Né, Marco Melo? Alguns irmãos também já sabem o que é isso. Tenho um diálogo comigo mesmo, em que eu disse, meu Deus, meu anjo da guarda me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu sei que eu venho aqui com um propósito, e dizer assim, não, fazer é bem simples, era a resposta. Começar. Comece. Mas comece fazendo o quê? Você comece falando com ele. E eu vou dizer o quê? Comece. E teve uma oportunidade ali, as pessoas começaram a falar entre elas, e ele ficou só com a esposa no leito, né? Aí eu aproveitei, dei a volta, muito tremendo, branco, né? Sem saber o que é que eu ia fazer, nem o que é que eu ia falar. Pedi licença para sentar ao lado da cama dele, e fiquei olhando para ele, branco, me tremendo, com a lágrima nos olhos, sem saber o que eu ia dizer. E eu disse, meu anjo da guarda, me ajude. O que é que eu vou dizer? Aí ele disse para mim, comece. Aí eu olhei nos olhos dele, ele me olhou nos olhos, e eu disse, meu irmão, você quer conhecer o significado
da vida. E eu disse, eu quero. Começou uma viagem ali. Eu falei do que eu conhecia e do que eu não conhecia da doutrina espírita. E eu tenho a certeza que o consolei. Porque naquele homem, a mente dele era desespero. Era a finitude. Era um nada. Ele não sabia que a vida é imortal. Ele não sabia que assim que ele chegasse do outro lado, ele ia ser cuidado. Ele não sabia que a família espiritual dele o aguardava naquele momento. Eu tive a oportunidade de lhe fazer um descritivo que me foi passado, que eu não sabia nada daquilo, que me foi passado e que o consolou. Meus irmãos, a diferença foi grande. Esse senhor se recuperou, ele deixou de tomar medicamentos, 15 dias depois saiu do hospital e foi para casa, sem medicamentos e sem luz. Ainda viveu mais um mês junto à família. Teve ainda esse benefício. Daí, senhor Inácio, fluido. O fluido que ele precisava foi-lhe doado porque ele tinha que refletir. Ele me pediu se eu enviava um livro para ele, e eu enviei através da filha. Nosso Lar. Para que ele pudesse ler. Para que eu pudesse entender. Meus irmãos, a fé, o acreditar. Como diz seu Inácio, e como vem dizendo, e como diz Cristo, a cada um as suas obras. É de nós o nosso trabalho de construção. Deus nos dá tudo, até os talentos, o tempo, a misericórdia. Nos dá as ajudas dos seus prestimosos anjos do amor. Nos dá as ajudas dos nossos irmãos encarnados, que como nós estamos aprendendo. E nos garanta a vivência destas experiências para que nós tenhamos o sentido e a verdade do que significa a vida.